Pela segunda vez esta semana vamos falar de asma com os investigadores da Harvard Medical School Portugal. Na terça-feira abordámos o diagnóstico e a prevenção e hoje debruçamos-nos sobre a alergia a alguns medicamentos desenvolvida pelos doentes. É meu convidado o professor Luís Miguel Araújo, da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Sr. professor, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Como está? São muito frequentes estas alergias a medicamentos para asma? Nós estamos a falar sobretudo de dois aspectos. Um aspecto que é muito frequente e que é quase uma vertente à parte dos doentes asmáticos, que é os doentes que têm um perfil próprio da asma, que é um doente que tem uma associação de três coisas, sobretudo doença respiratória alta, um doente que tem rinocinusite, e sobretudo associada a polipose nasal, e que vai apresentar também uma hipersensibilidade, que não é, neste caso, uma verdadeira alergia ao medicamento, mas é uma hipersensibilidade aos anti-inflamatórios, todos os derivados da aspirina, os anti-inflamatórios em geral, e que mais tarde desenvolve asma durante a sua vida. Ou seja, estes doentes não são alérgicos só porque o são, há aqui uma associação direta à doença em causa. Exato, e pensa-se que 10% dos doentes asmáticos possam ter este agravamento quando tomam o anti-inflamatório não esteroide. Qual é o problema? É que ninguém pode viver sem um anti-inflamatório, porque infelizmente ninguém pode dizer que não vai ter dores. Portanto, os doentes podem muitas vezes ficar limitados, por exemplo, ao vulgar paracetamol, que pode ser suficiente para dores mais ligeiras, mas para dores de intensidade superior não são claramente suficientes. Portanto, estes doentes podem ter que ser orientados para um serviço especializado no qual se vai testar, e felizmente hoje já temos bastantes fármacos alternativos que podem ser tomados de uma forma segura. E já leremos. O Sr. professor já aqui falou na questão dos anti-inflamatórios. Há outros medicamentos que podem causar estas alergias para além dos anti-inflamatórios? Sim, e, particularmente nos asmáticos, há outros medicamentos que estão contraindicados, embora não por uma reação alérgica, assim pelo seu efeito em termos farmacológicos. Por exemplo, há medicamentos que são muito usados, quer como antihipertensores, como antiarrítmicos, ou então até por via ocular para o tratamento de glaucoma, como sejam os beta-bloqueadores. Mas normalmente é um efeito geral em todos os doentes, em que o médico, normalmente, acolhendo a história e sabendo que o doente é asmático, não os vai prescrever. Pode acontecer apenas que o doente seja asmático sem ter esse diagnóstico e então vai ter uma reação é essa? Como é que esta alergia se pode manifestar? Ora, a mais frequente, que é aquela em que a associação da rinite, da asma e de uma hipersensibilidade aos anti-inflamatórios, o doente pode sentir cerca de 30 minutos a 2 horas após a toma do anti-inflamatório começar com queixas brônquicas, ou seja, aumento da falta de ar, uma sensação de aperto torácico, pode cometer chiadeira ou pieira, conforme as partes do país, e normalmente acompanhada também de sintomas extrabrônquicos, ou seja, vai ficar com eritema ocular, pode ficar com alguma vermelhidão na pele, alguma sensação de comichão, sendo que estas reações são progressivas e podem ser mesmo fatais em alguns casos. E já essa sensibilidade por parte de todos os médicos, ou pelo menos da grande globalidade, para fazer uma despistagem às alergias para estes doentes? Sim. O que se existe é classicamente, e se pegar na bula de um vulgar qualquer anti-inflamatório, de uma aspirina, é uma coisa muito conhecida há muitos anos, já foi descrita nos anos 20 do século passado, esta associação. O que acontece é que alguns doentes que não sabem, tomam na mesma e têm a primeira exacerbação grande de asma quando tomam a medicação, e sobretudo é outra coisa curiosa, que é temos doentes a ficarem muito limitados na sua escolha, ou seja, fazem apenas o seu paracetamol, porque os médicos não têm a noção que é possível hoje, muitas vezes, nós testarmos em ambiente hospitalar. Porque há falta de informação para a comunidade médica também nesse sentido? Mais neste sentido de que é possível hoje, não a parte de que eles podem agravar, que isso é muito conhecido e todos os médicos conhecem bem, mas a possibilidade de hoje nós termos, com os novos anti-inflamatórios, de testar isto em ambiente hospitalar e os doentes terem um fármaco alternativo. É por aí que vamos então. Quais são as alternativas a estes medicamentos? Bom, estes medicamentos, dado que depende de um efeito farmacológico, nós hoje temos estes anti-inflamatórios mais novos, que são também os mesmos que, por exemplo, têm menos problemas em termos gástricos, que são tolerados pela maior parte dos doentes que não toleravam os anti-inflamatórios clássicos. O que é que acontece? Nós sabemos que nem todos os doentes vão tolerar, mesmo assim.
Portanto, o que é necessário fazer é trazer os doentes a um ambiente hospitalar para fazermos isto com segurança. Não se deve dizer ao doente, olha, vou-lhe prescrever este, que é provavelmente mais seguro, e nós sabemos que estatisticamente é mais seguro, só que uma coisa é dizer que 5% apenas dos asmáticos vão reagir, outra coisa é aquele doente. Se aquele doente fizer parte dos 5%, exatamente, pode ter uma reação grave. Portanto, o que nós fazemos é trazer os doentes ao hospital, começar a dar esse medicamento em doses muito baixas e sempre com controle, quer dos sintomas, quer da função respiratória, de modo a que, assim que detectarmos o primeiro risco de descida da queda respiratória, antes do doente mesmo ter sintomas, nós paramos e tratamos. Acha que isso é praticável para todos os doentes nesta condição em Portugal atualmente? Atualmente... Os espaços hospitalares têm condições para isso? Nós temos já, felizmente em Portugal, ótimos serviços de saúde em relação a esta patologia da asma. Agora, estamos a falar de doentes que vale a pena estudar, porque sabemos também que estes que reagem à aspirina fazem parte dos doentes normalmente mais graves dentro dos asmáticos. São os que requerem mais cuidados. Portanto, provavelmente estaremos a falar de 5% do cerca de 1 milhão de asmáticos que há em Portugal. Portanto, estaremos a falar de 50 mil, e destes, muitos deles já terão a opção, portanto... Ou seja, poderá ser praticável. Poderá ser praticável. Sr. Professor, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença e pelos esclarecimentos nesta edição da manhã, onde vamos continuar a falar de saúde, porque, precisamente, o Ministro da Saúde diz que os cortes